o crepúsculo dos tempos e o rugido da terra. No horizonte, uma sombra inusitada começou a se desenhar. Não era a sombra de nuvens ou do anoitecer comum, mas sim um escurecimento gradual do sol. A luz dourada que habitualmente banhava a terra diminuía a cada dia, transformando o vibrante azul do céu em um tom sépia, quase melancólico. As pessoas olhavam para cima com uma mistura de fascínio e temor, tentando compreender a causa daquela anomalia que desafiava toda a lógica científica. Ninguém conseguia explicar o fenômeno, e os noticiários, antes ávidos por respostas, agora exibiam um silêncio perturbador sobre o assunto, preferindo focar em trivialidades para não alimentar o pânico crescente. Era como se a própria natureza estivesse se preparando para um grande espetáculo, cujas primeiras cortinas já haviam sido abertas, revelando um palco iluminado por uma luz tênue e misteriosa. Com o sol perdendo seu brilho, a lua, que antes reluzia prateada nas noites, também começou a definhar, sua luz tornando-se opaca, quase fantasmagórica. As noites, antes parcialmente iluminadas pelo luar, mergulharam em uma escuridão profunda e inquietante, onde as sombras pareciam ganhar vida própria. As estrelas, que em tempos imemoriais eram pontos fixos de esperança e guia, começaram a cair, uma a uma, em arcos luminosos que cortavam o firmamento antes de desaparecerem. Cada estrela cadente não era um desejo, mas um presságio, um lembrete vívido de que algo monumental estava em curso. Cientistas tentavam captar os dados dessas quedas, mas seus instrumentos pareciam incapazes de registrar a magnitude do que acontecia, como se o universo estivesse se desfazendo em câmera lenta. Em meio a essa penumbra cósmica e ao desespero que se alastrava, relatos começaram a surgir, inicialmente como murmúrios, depois como gritos de esperança e admiração. Testemunhas em diferentes partes do globo descreviam uma visão inacreditável: a aparição do Filho do Homem vindo nas nuvens. Não era uma ilusão de ótica ou um fenômeno atmosférico, mas uma figura imponente, irradiando um poder e uma glória que ofuscavam até mesmo a lembrança do sol outrora brilhante. Seu semblante era sereno, mas sua presença, indescritível em sua majestade, trazia consigo uma autoridade que silenciava as multidões e inspirava reverência. Essa visão, antes restrita a poucos, logo se tornou um espetáculo global, testemunhada por todas as pessoas na Terra. De telhados a campos abertos, de metrópoles a vilarejos remotos, bilhões de olhos se fixavam no céu, cada um processando o evento à sua própria maneira. Os céticos, antes tão convictos, agora estavam emudecidos, incapazes de oferecer qualquer explicação lógica para o que presenciavam. Líderes religiosos de todas as crenças se ajoelhavam, reconhecendo a grandiosidade do momento, enquanto cientistas abandonavam seus instrumentos, compreendendo que a ciência, naquele instante, era insuficiente para decifrar a magnitude daquele retorno. A Terra inteira parou, unida em um silêncio assombroso, enquanto a glória do Filho do Homem preenchia o horizonte. Quando esses sinais começaram a se manifestar em sua plenitude, uma voz interior, quase um eco ancestral, ressoou nos corações de muitos. Era uma exortação para se levantar e levantar a cabeça, para não se prostrar em desespero, mas sim para encarar o futuro com uma nova perspectiva. Aqueles que antes estavam paralisados pelo medo sentiram um renovado senso de propósito, uma urgência em agir, em se preparar para o que estava por vir. Essa mensagem de otimismo, em contraste com a melancolia dos fenômenos celestiais, parecia contraditória à primeira vista, mas carregava consigo uma verdade profunda, um vislumbre de algo maior que o caos aparente. A razão para essa mudança de atitude era clara e inspiradora. A redenção se aproximava. Não era uma redenção no sentido de um fim, mas de um recomeço, de uma transformação profunda que varreria o velho para dar lugar ao novo. Essa promessa de redenção
Era um bálsamo para as almas aflitas, um farol de esperança em meio à escuridão. As pessoas começaram a se reunir, a compartilhar suas experiências, a buscar consolo e força umas nas outras, percebendo que não estavam sozinhas naquela jornada. A atmosfera de desespero foi gradualmente substituída por um senso de comunidade e solidariedade, onde a crença no futuro superava o medo do presente, inspirando atos de bondade e coragem em toda parte. Enquanto os olhos do mundo estavam fixos nos céus, a terra, em sua profundidade, também começou a dar sinais de agitação. Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o sudoeste do Oceano Pacífico, um tremor violento que não passou despercebido, mesmo com a grandiosidade dos eventos celestiais. Ilhas foram sacudidas, construções abaladas e a vida marinha agitada em um frenesi. As ondas sísmicas se espalharam por milhares de quilômetros, um lembrete contundente da força implacável da natureza. Esse evento, embora regional em sua origem, reverberou globalmente, enviando um sinal de que os fenômenos estavam se interligando, que a Terra estava em sintonia com os céus em sua própria maneira de expressar a proximidade de grandes mudanças. Imediatamente após o abalo, um alerta de tsunami foi emitido, ecoando pelas rádios e televisões em todas as nações costeiras banhadas pelo Pacífico. A iminência de um desastre natural, com ondas gigantes ameaçando varrer cidades inteiras, adicionava uma camada de urgência e pânico. A atmosfera já tensa. As sirenes de evacuação soavam ininterruptamente, misturando-se aos gritos de moradores que corriam em busca de refúgio em terras mais altas. Era um lembrete visceral da vulnerabilidade humana diante do poder da natureza, e a sensação de que o tempo estava se esgotando pairava pesadamente no ar. A urgência da situação fez com que muitas pessoas parassem de olhar para o céu e se concentrassem em sua própria sobrevivência. Em meio a essa cascata de eventos, uma palavra começou a ser repetida com uma frequência notável, quase como um mantra: heat. Não se tratava apenas do calor físico do ambiente, mas de um calor metafórico, uma intensidade crescente que permeava cada aspecto da vida. Era o fervor das emoções, a urgência das decisões, a tensão dos momentos que se desenrolavam. A palavra ecoava nos noticiários, nas redes sociais e nas conversas cotidianas, simbolizando a aceleração dos acontecimentos, o clímax que parecia se aproximar a cada minuto. O ambiente era de fervura, um ponto de ebulição onde a ansiedade e a expectativa se misturavam em uma dança frenética e incontrolável. E junto ao heat, surgiu uma sinfonia peculiar. Em algumas regiões ouvia-se uma música etérea, quase celestial, que parecia vir do próprio ar, enquanto em outras, um coro de aplausos ressoava, como se uma audiência invisível estivesse celebrando ou reconhecendo a grandiosidade dos eventos. Essa combinação inusitada de sons adicionava um elemento surreal à situação, levantando questões sobre a natureza do que estava acontecendo. Seria um sinal de louvor, de aprovação, ou simplesmente uma resposta instintiva à magnitude das transformações? As pessoas paravam o que estavam fazendo, buscando a fonte desses sons, sentindo que estavam no limiar de algo indescritível. Para aqueles que ainda duvidavam da seriedade da situação, a ciência trouxe sua validação. O Serviço Geológico do Spokobosinio, o SGS, confirmou oficialmente a ocorrência do terremoto, divulgando os detalhes da sua magnitude e localização. Essa confirmação científica, vinda de uma fonte de autoridade e credibilidade, removeu qualquer resquício de dúvida sobre a veracidade do evento. A notícia se espalhou rapidamente, reforçando a seriedade da situação e a realidade dos perigos iminentes. Os dados do USGS eram inequívocos, corroborando os testemunhos e as sensações de tremor que muitos haviam sentido, mesmo à distância, unindo a ciência à experiência pessoal de forma impactante. A presença da palavra heat e os aplausos começaram a se repetir, mas agora com uma intensidade ainda maior,
indicando que os eventos não estavam apenas acontecendo, mas estavam se intensificando rapidamente. O calor, o fervor, a urgência, tudo se amplificava, levando as emoções humanas ao limite. Os aplausos não eram mais apenas um som distante, mas uma onda crescente, quase avassaladora, que parecia envolver a todos, uma resposta coletiva à culminação dos acontecimentos. Era como se o universo estivesse em um crescendo sinfônico, com cada nota se tornando mais potente, preparando o palco para o grande finale. A atmosfera geral era de uma expectativa palpável, uma sensação de que o mundo estava no limiar de algo extraordinário. Os sinais celestiais, os tremores da Terra e a intensificação dos fenômenos criavam um panorama de iminência, de que as grandes transformações, tanto naturais quanto espirituais, estavam prestes a se manifestar em sua plenitude. As pessoas se preparavam, cada uma à sua maneira, para o que estava por vir, sabendo que a vida como a conheciam estava prestes a mudar para sempre. O ar estava carregado de uma energia quase elétrica, uma mistura de apreensão e antecipação, onde a realidade se misturava com o mítico. A linguagem usada para descrever esses eventos, repleta de metáforas e simbolismos, reforçava a ideia de que o que estava acontecendo não era apenas uma série de catástrofes, mas um processo de renovação e redenção. As profecias antigas e os textos sagrados ganhavam um novo significado, e muitos sentiam que estavam vivendo um momento único na história da humanidade. A iminência de eventos maiores não era mais uma possibilidade distante, mas uma certeza presente, uma força motriz que impulsionava a todos para um futuro desconhecido, mas repleto de promessas. O grandioso espetáculo cósmico e terrestre se desdobrava, e a humanidade, observadora e participante, aguardava o seu desfecho com uma mistura de pavor e uma esperança quase divina.